Nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação da Roche na seleção de 2 colegas para falar sobre temas extremamente importantes, dentro dessa perspectiva de imaginar os desafios da profissão para o futuro, mudanças na abordagem terapêutica dos nossos pacientes. Então, agradeço a Roche, ao seu suporte, ao evento, e nós vamos contar com 2 colegas, a participação inicial, o Dr. Lênio Álvares, que foi formado aqui pela escola, foi residente na oftalmologia, fez doutorado, pós-doutorado e agora é diretor médico da Roche. Bem-vindo ao nosso evento. E, na sequência, nós teremos a apresentação da doutora Valéria Ed, que é formada médica e residência em dermatologia pela USP, e que se tornou médica da Foundation Medicine, que foi recentemente comprada pela Roche, e é um braço de desenvolvimento tecnológico. Então, muito bem-vindo, por favor, pode tomar seu assento. E nós vamos, então, ter 20 minutos para cada apresentação e, na sequência, tempo para debate com a audiência. Obrigado a todos que vieram acompanhar o nosso simpósio agora à tarde. Vamos sentar aqui e logo na sequência venho. Por favor. Boa tarde a todos. Acho que eu precisava registrar que é um prazer poder participar dessa comemoração dos 85 anos de medicina, dos 85 anos da Escola Paulista de Medicina, que muito apropriadamente discute o futuro dos cuidados médicos. A gente viu a tecnologia transformar vários aspectos da nossa sociedade e, sem dúvida, a gente acredita que está na iminência disso acontecer também na área da saúde. Provavelmente, ninguém na sala tem ainda uma máquina fotográfica como meio primário de registrar os aspectos pessoais da sua vida, e a gente provavelmente não compartilha mais notícias com um amigo através de uma carta escrita a próprio punho. E, sem dúvida, apesar de a gente já ter visto incorporações de tecnologia na prática médica, o que a gente está prestes a vivenciar é algo muito mais transformador e muito mais impactante. E eu acredito muito na parceria indústria e academia. Eu acho que, dentro do papel social, do que a sociedade espera da academia e da indústria, a gente tem muito que a gente pode construir junto. Então, a ideia dessa apresentação é a gente compartilhar com vocês a visão estratégica que a indústria farmacêutica, aqui representada pela Roche, como que a gente vê o futuro e como a gente está tentando antecipar e garantir que toda essa inovação tecnológica seja traduzida em bem-estar para o paciente. Acho que essa é a nossa grande função social como indústria. A gente faz isso nas revoluções biológicas e a gente faz isso agora também com a revolução digital, que é parte do que eu vou tentar abordar aqui. Eu primeiro preciso fazer o meu disclosure, que eu sou o empregado da Roche, então muito da paixão, e tenho muito orgulho de trabalhar, tenho muito orgulho do que eu faço, então descontem um pouco toda a minha empolgação. Mas talvez o meu maior conflito de interesse seja com essas quadras da Vila Clementino. Aqui eu consegui a minha maior conquista pessoal e minhas maiores conquistas profissionais, então é muito legal estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Eu poderia falar de todos os nossos novos medicamentos. A Roche é uma empresa de inovação e a gente trabalha há muito tempo com inovação. Desde a síntese da primeira vitamina, que a gente conseguiu deixar de ser uma extração, fazer com que pudesse ser produzido em escala industrial, deixando de ser uma extração e passando a ser produzido quimicamente, podendo beneficiar pacientes em larga escala. Passando por um prêmio Nobel hoje, que foi feito no Instituto Basel, que foi citado, dos hibridomas, que permitiram a produção de anticorpos monoclonais, que é um instituto de Basel fundado e financiado pela Roche. Um dos cientistas trabalhava nesse instituto. E a gente agora vai falar um pouco da transformação digital. Temos muitas novidades para o paciente. Esse ano a gente está lançando um anticorpo bispecífico que revoluciona o tratamento de hemofilia, substituindo o fator 8. Então, você não precisa mais do fator 8 para ligar os outros 2 fatores. A gente tem um anticorpo, cada perninha do anticorpo específico para um lado e fazendo essa substituição de uma maneira efetiva e conseguindo contornar um dos problemas grandes que havia de administração desses pacientes. Temos novidades na imunoterapia para o câncer. Mas o que eu queria falar hoje é do que a gente vê da mudança na tecnologia. A nossa percepção é que a gente trata os pacientes hoje mais ou menos como a gente vê nessa foto.
a gente trata os pacientes baseado na média de pixel de cada ponto do rosto do que a gente estudou. Então, todos os pacientes que a gente trata hoje, eles são tratados baseados nos resultados de clinical trials, que são amostras que representam 4% só dos pacientes tratados, e a gente extrapola tudo o que acontece naquela população tão controlada para a população como um todo. E é isso que a gente precisa mudar. Porque hoje, a gente vê que existe muita informação vindo, e como comunidade, que a sociedade incumbiu de tratar bem os pacientes, a gente precisa ser muito bom nisso. Então, a gente tem toda a revolução genômica, onde a gente sabe cada vez mais sobre os tumores e mesmo sobre a constituição das pessoas. A gente tem os dados de prontuário eletrônico que compõem os nossos dados de mundo real. A saúde digital, já foi mencionado aqui um pouco, mas a gente tem vários aplicativos onde você consegue, por exemplo, num paciente com esclerose múltipla, a gente deve lançar em breve um aplicativo onde você perguntar para o paciente como ele está se movendo, provavelmente vai ser uma pergunta do passado, porque o aplicativo vai constantemente monitorar a deambulação, todas as atividades daquele paciente, e ele, se quiser, vai poder compartilhar isso com o médico, e parte do que a gente perguntava na consulta e não tinha muito como mensurar, a gente vai ter um dado bem objetivo para conseguir fazer. E esse é só um exemplo de tudo que está acontecendo dentro da saúde digital. As imagens são cada vez mais poderosas e mais padronizadas, e você consegue compartilhar mais o conhecimento que elas geram, e isso também se aplica na patologia. O que antes era muito subjetivo, você já consegue compartilhar e colocar em bancos de dados e permitir que algoritmos, como se falou muito hoje, ou a inteligência artificial, consiga analisar tudo isso. Como empresa, como que a gente tem feito isso? A palestra que a gente vai ver em seguida é sobre a Foundation Medicine, que é uma empresa que pega o tumor, e a gente vai ver isso mais em detalhe, mas faz um mapeamento genético do tumor e vê possibilidades terapêuticas e o que se sabe com esse tumor, gerando muitas informações que nem todo câncer de mama é igual de um paciente para o outro, e não é só o que a gente conhece deles hoje em dia, existe uma infinidade de subtipos. E uma empresa que chama Flatiron, que basicamente faz curadoria de dados de prontuário. Então, eu tenho, dentro da empresa, uma seção que é a Flatiron, que cura tudo que existe de dados nas clínicas oncológicas. No momento é limitada a clínica oncológica nos Estados Unidos. E eu posso fazer inferências científicas usando esse dado, porque ele foi verificado, e ter decisões clínicas para o paciente, ou mesmo para pesquisas baseado nesses dados de prontuário. Com isso, a gente acredita que eu vou conseguir ter uma alta resolução e vou conseguir ver cada paciente na sua individualidade. Provavelmente, os alunos que estão aqui não vão praticar a medicina que a gente praticou. Acho que a gente falou muito de empatia na manhã, e eu acho que a empatia vem muito porque a gente tem... e a gente sabe que o que é baseado apenas na memória, a gente provavelmente vai ser substituído. Então, cabe a essa geração fazer o melhor uso, e acho que muita gente no Brasil ter certeza que a gente pega esse bonde, que a gente não fique... que a gente faça parte, que a gente consiga fazer e ser parte desse movimento, que com certeza vai trazer muitos benefícios para os pacientes, e a gente não pode ficar tomando decisão aqui baseado em dados que não são de pacientes brasileiros. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer, tanto a indústria quanto a academia, garantir que a gente faz parte desse futuro. Um termo que está na agenda e que se fala muito é Big Data. Big Data basicamente significa vários dados, o que é importante. A gente chegou e conseguiu muita coisa basicamente usando Big Data. A revolução que vai acontecer, ela não depende só de grandes dados. Ela precisa que esses dados sejam realmente de valor. Elas precisam que eles tenham significado. E é isso que a gente consegue hoje. Não adianta você ter no seu prontuário, tomando decisões, dados que não são reais. Mas hoje em dia eu consigo ter muito dado de vários pacientes e com alta qualidade. E isso vai fazer com que eu possa dar sentido a esses dados. E isso, a gente como indústria, e a academia, e todos os médicos, têm muita responsabilidade. Porque se a gente não fizer isso certo, a gente não vai conseguir ter todo o benefício que isso promete. E a gente precisa ter muitos dados, que esse é o ponto que eu acho que vai ser a revolução exponencial, porque eu vou conseguir ter tantos dados
que ainda dentro da individualidade de cada paciente, eu vou conseguir ter uma resposta científica para ele. Por mais diferente que a gente seja, se eu tiver dados curados de alta qualidade sobre inúmeros pacientes mapeados em toda a sua individualidade, talvez fique mais fácil para a gente entender por que aquele paciente não vai tão bem quanto o outro. E a hora que eu colocar num sistema todo o prontuário médico, ele possa me dar, através de uma guia, falando, olha, de todos os pacientes no mundo que tiveram um perfil parecido com esse, tantos por cento foram tratados assim, apresentaram tais sintomas, e você pode discutir isso com o paciente ou com o cuidador, exatamente qual o caminho tomar, não baseado no clinical trial, que pode não representar aquele paciente, mas indo muito na individualização dele. Por que a gente acredita que isso vai acontecer agora? Esse é o volume que a gente tem de crescimento de dados significantes coletados nas bases. Isso aqui é só para os Estados Unidos. A gente vê de 2012 para o que é previsto para 2020, uma evolução muito grande, realmente exponencial. As pessoas usam cada vez mais e coletam cada vez mais informações sobre a sua saúde, mais do que triplicou o número das pessoas que fazem isso em 2017. Prontuário eletrônico deixou de ser uma novidade, algo que você pode falar, que é um benefício. Ele basicamente torna-se quase mandatório para você assegurar que tudo está capturado e que você tenha os dados organizados como eles devem. Nos Estados Unidos, aumentou de 10% a praticamente 95% das clínicas de oncologia hoje já tem prontuário eletrônico. Esse é um grande provedor de saúde dos Estados Unidos, e eles têm inúmeros dados, incluindo inúmeros dados de imagem, que eles conseguem fazer inferências muito importantes. Então, toda vez que a gente chega e discute como que esse sistema vai ser sustentável, como que eu, como indústria, vou conseguir prometer algo para quem financia a saúde, e vou poder discutir com a academia e provar que o que eu trago de valor realmente acontece, que não é só aquilo que está prometido ali no clinical trials, mas que, na realidade, aquele paciente realmente se beneficia, eu consigo, e esse provedor faz isso constantemente, o que facilita as discussões, até para ele falar o que ele paga e o que ele não paga, e como ele paga para os seus pacientes, para os seus assegurados. Esses dois estudos, eu sei que, como médico, a gente sempre tende a achar, o nosso ego sempre justifica que a gente ainda é um pouquinho melhor, mas são estudos altamente impactantes para a comunidade médica em termos de promessa, do potencial do que a gente está falando. A gente tem esse primeiro de oncologia, da avaliação gráfica de imagem, que é uma coisa bem subjetiva, de lesões de pele, onde você tinha um algoritmo tentando definir o que era maligno e o que não era maligno, e 58 dermatologistas treinados tentando fazer a mesma coisa. E o algoritmo foi melhor do que a média dos profissionais. O meu ego de médico, quando eu li, lógico, me justificou que ele é melhor que a média, mas tinha gente melhor, e eu com certeza estaria nesse melhor, e acho que é isso que a gente pensa intuitivamente. Mas mostra o potencial. Hoje ele mas ele pode aprender, e provavelmente em pouco tempo a gente vai ter triagem sendo feita por inteligência artificial. Como oftalmologista, também esse foi algo que me chamou bastante atenção, que o software do Google consegue identificar a progressão de retinopatia diabética e consegue fazer até inferências extraoculares, de saber qual o risco cardiovascular. Olhando a retinografia e progressão dessa retinografia ao longo do tempo, ele consegue falar para quais pacientes tem risco de você ter complicações fora do olho, baseado no que ele está analisando ali no olho. Que é algo que a gente não faz, a gente tem algumas inferências, mas não é tão explícito e claro quando a gente faz. E por que isso acontece? Porque eu consigo ter dado, e eu consigo ter dados curados, com qualidade, com alta acurácia, e a tecnologia para fazer com que tudo isso aconteça já existe. Então, basicamente, essa é a evolução que a gente espera para os próximos anos. Por que a gente acha que faz diferente? Por que a gente acha que isso não tem como voltar? Porque os pacientes querem. Se você pegar, existe uma companhia, não sei se todo mundo conhece, que chama 23andMe, que é uma companhia de teste genético nos Estados Unidos. Você entra no site, escreve o seu nome, ele te manda um tubinho, você cospe, devolve isso pelo correio, e ele faz seu mapeamento genético e te devolve um relatório. Eles têm 5 milhões de pessoas cadastradas, então as pessoas querem saber sobre as suas informações. E o mais interessante, 80% das pessoas liberam todas as informações pessoais para eles usarem para pesquisa. Então, uma preocupação que às vezes a gente tem de confidencialidade, eu acho que a gente precisa, como sociedade, e principalmente como indústria e como academia, a gente precisa definir como que a gente vai lidar com a confidencialidade desses dados do paciente,
Mas o paciente está falando para a gente, eu quero que meu dado me ajude e eu quero que meu dado ajude outras pessoas. Isso é muito claro quando você conversa e quando você vai na estatística de quanto eles estão empolgados com isso. Os médicos se beneficiam, é muito mais fácil você ter estatísticas para falar para um paciente, é muito mais confortável você poder tomar decisões baseadas em fatos. A empatia nunca vai deixar de acontecer. Mas se você consegue ter dado, é muito mais fácil tomar decisões difíceis que a gente no dia a dia encontra, e nem sempre os pacientes são padronizados como os dos livros, então essa tecnologia traria isso. Para os sistemas de saúde, é algo que a gente vai ter que decidir como sociedade, o que a gente paga, o que a gente não paga e como a gente paga. Hoje teve uma pergunta de acesso, acho que a mensagem mais importante é que a gente precisa, como sociedade, decidir. Eu acho que todas as decisões são válidas, desde que a sociedade como um todo, os pacientes, os médicos, a academia, a indústria, tenham voz e a gente decida isso em conjunto. E se eu souber o que esse medicamento traz, eu vou tomar decisões muito melhores e vou corresponder ao que a sociedade espera da gente. Os reguladores são muito interessados, a Roche faz parte de um consórcio que discute isso com o FDA, várias indicações ou acordos de pós-mercado, acordos onde eu tenho que provar que meu medicamento é seguro. Atualmente eu consigo cumprir através desses prontuários eletrônicos, vendo os efeitos colaterais e fazendo reportes para o FDA e para o EMA na Europa. E eles vislumbram que isso pode ir muito além. Eu posso ter novas indicações. Quem nunca tem um remédio que você tem dificuldade todo mundo sabe que funciona, mas é caro você investigar para aquilo. E talvez, se você for nos prontuários de todos os pacientes, você consiga ter dado para ter aquela aprovação em bula e facilitar. Os pagadores, acho que o que os pagadores querem é saber que o que eles estão pagando realmente é bem utilizado. E se você tiver o dado, você provavelmente consegue economizar com o que não faz sentido, para você poder gastar com o que faz sentido, e a gente vai poder mudar como sociedade e não pagar pelo miligrama do medicamento, mas pelo que aquele miligrama traz para aquele paciente de benefício, de economia de internações, de economia de exame, isso fica muito claro. E para a indústria é muito fácil, quando você tem dado, discutir, porque é muito difícil você discutir e tentar extrapolar dados de um clinical trial quando você está discutindo, por exemplo, com o Ministério da Saúde, como que aquilo vai se aplicar no Brasil. Nós não temos todos os dados que a gente gostaria, a gente acredita no que a gente está falando, mas se a gente tivesse como mensurar, olha, no Brasil, essa população atualmente vive tanto, a gente pode colocar o medicamento e daqui a pouco a gente vê o quanto essa população vive, o quanto realmente cura, e o nosso preço flutuar de acordo com eu entregar, como indústria, aquilo que a sociedade pagou. Então, acho que isso é algo que traz uma discussão muito fácil, muito melhor do que ela é hoje, mais fácil, além de que eu vou conseguir saber realmente qual é a necessidade médica não atendida. E vou saber exatamente onde eu tenho que colocar os meus esforços de pesquisa. Como indústria de inovação, eu estou sempre preocupado em ir onde existe uma necessidade. E se eu tiver esses dados, eu posso detectar exatamente o que é necessário. Aqui é só um resumo de tudo que eu falei. Se a gente pegar todos os dados que existem, se a gente fizer o que já existe de inteligência artificial e de analítica avançada, a gente vai realmente conseguir trazer o valor que atualmente existe, mas ainda não é explorado nos dados de saúde que a gente tem disponíveis no mundo todo, e com certeza no Brasil, e com certeza em instituições como a Unifesp. E o mais importante é que essa é uma transformação que ela progressivamente fica melhor. Cada paciente que eu trato, ele não só se beneficia do que aconteceu com pacientes antes, mas ele também contribui para que o próximo tenha ainda mais informações para os médicos do sistema de saúde saber exatamente o que fazer com ele naquele caso. Em termos de investimentos da empresa, nós temos, além das empresas que eu já mencionei, a Ciapse, que é uma empresa que faz analítica. Alguém me perguntou sobre algoritmos. Algum dos alunos estava me perguntando no intervalo sobre quais algoritmos a gente usa. Essa é uma empresa que a gente tem dentro do grupo, justamente para saber como que a gente vai fazer toda essa transformação de como que essa informação vai chegar para o médico. Vai ser na hora que você terminar de preencher o prontuário eletrônico, ele vai te dar, olha, esse é um paciente assim, 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 e você vai ter, ou vai ser a hora que você clica, ou você vai mandar para alguém e isso volta. Então, essa empresa já está trabalhando com vários grupos nos Estados Unidos e a gente espera expandir isso para o resto do mundo. E a Ignita é uma empresa bem focada, que faz
medicações muito específicas, que agora também faz parte do grupo, para mutações raras e para mutações onde eu tenho grande volume de benefício, mas que são bem raras. Então, eu preciso saber exatamente qual paciente que eu vou tratar e preciso localizar onde está esse paciente. Então, tudo isso faz sentido também para que esse paciente que tem essa mutação, ainda que o médico não saiba, na hora em que ele colocar essa informação no prontuário eletrônico, se você tem um algoritmo que realmente busca o melhor para o paciente, a hora que ele vira essa mutação, ele te alerta. Existe um medicamento para isso, o seu paciente pode tentar buscar. E isso vai exigir de nós, como um todo, acho que não só da indústria, mas todo mundo, todas as profissões da área da saúde, porque muda o diagnóstico, muda como você faz as suas decisões clínicas, porque você vai ter um suporte que a gente nunca teve. Você vai saber mais sobre as opções terapêuticas e provavelmente elas vão existir mais, porque você vai saber onde realmente precisa. Você vai saber de todos os pacientes, você vai capturar como ele evolui, mas a gente vai precisar investir muito em infraestrutura e eu acho que isso a gente precisa convencer, porque talvez, quando me perguntam como que o SUS vai conseguir corresponder ao que a sociedade brasileira precisa, eu nunca consigo dar uma resposta como cidadão brasileiro, não como funcionário da Roche, que não passe por a gente saber o que acontece. A gente tem que saber o que acontece. Se a gente não souber o que o dinheiro investido está causando, onde ele está realmente trazendo benefício, onde a população sente, onde ela não sente, e onde ele faz toda a cadeia de valor, a gente nunca vai conseguir, a gente vai estar sempre discutindo, sem ter os dados, e cada um achando que o problema está com o outro. E isso eu também preciso que a gente tenha políticas muito claras, porque precisa ter segurança nessa utilização dos dados do paciente. A gente precisa saber como fazer. A Europa recentemente lançou uma lei de confidencialidade. Acho que todo mundo aqui que acessa websites europeus teve que fazer de novo o agreement, porque todos eles tiveram que fazer um monte de mudanças. E a gente, como sociedade, precisa deixar claro também, como brasileiro, como que a gente pode usar dados anonimizados. Acho que essa é uma discussão muito forte que a academia precisa liderar e conta com a ajuda da gente, porque eu acho que isso faz parte de como o Brasil vai conseguir ser melhor. Por que que isso, além de tudo que eu falei, eu acho que a gente vai ter muito mais ciência, a gente vai conseguir fazer muito aquela promessa de realmente sair do leito para a bancada e da bancada para o leito. A gente vai conseguir muito rapidamente saber que remédio não traz benefício, tanto no desenvolvimento clínico quanto na comercialização. Eu vou ter estudos clínicos muito mais rápidos do que a gente tem hoje, e muito mais eficientes. Alguns estudos, provavelmente, a gente vai poder... Isso talvez seja o mais desafiador para a gente se convencer como cientista. Eu sempre fico pensando se a gente vai chegar nesse ponto que é não ter um grupo placebo. Eu tenho dados curados dos transplantes de células límbicas do Zé Álvaro. Eu tenho dados tão bonitos de como eles evoluem e já está tudo tão registrado que qualquer terapia nova eu não preciso colocar esse braço controle. Eu já deixo ele e faço apenas o braço de intervenção e faço as comparações necessárias. Ou talvez tenha um braço controle menor, só para testar exatamente o que pode ter mudado entre aquilo ter acontecido e hoje. Sem dúvida, a gente vai ter as terapias achando os pacientes e os pacientes achando as terapias. Acho que isso é algo que ainda me incomoda como paciente saber que alguém pode não estar sendo tratado com o melhor que existe, porque a gente não, como sociedade, não criou um mecanismo onde, assim que eu detecto o que aquele paciente tem, alguma coisa me alerta sobre o que existe para aquilo. Acho que isso é o futuro e a gente precisa estar preparado para passar por essa transformação. Acredito muito no aumento de acesso e de realmente pagar pelo que tem valor. Acho que essa é uma discussão. Acho que se a gente não tiver essa discussão, ficar discutindo o preço de remédio, é uma coisa que vai ser sempre alguém achando que o outro está errado e que a gente precisaria fazer maior, mas a gente precisa saber exatamente o valor. E a gente precisa acelerar, porque com o que está vindo, com o quanto a gente está vivendo, a gente vai precisar saber exatamente o que resolve, como resolve e se resolve o mais rápido possível. Aqui é um pouco do que eu já falei em termos de visão de futuro. A gente acredita muito que o profiling genômico vai ser algo mandatório e constante. A gente vai trabalhar muito com o que os dados de mundo real nos traz. Apps ou aplicativos que contam a história do paciente, correlacionam com o prontuário, e não mais, talvez a gente ainda pede para alguns pacientes preencher um diário para ele trazer para mim quando ele teve alguns problemas, por exemplo, com hemofilia. No futuro, provavelmente vai ser um pop-up de um app perguntando, você sangrou hoje? Ele simplesmente fala sim ou não, deixando o paciente, evitando que o paciente tenha que lembrar daquele diário que está na gaveta, mas que ele possa, no seu celular, ir contando para o médico tudo o que está acontecendo com ele.
O preço baseado em valor, acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter com a sociedade. Eu posso ter a mesma medicação, se ela traz um benefício diferente de acordo com cada indicação ou com cada população, talvez o preço deveria ser diferente, e isso facilita o acesso e facilita as discussões. E o que eu já falei de a gente combinar todos esses dados com decisões clínicas. Essa é uma fase mais filosófica da apresentação. Eu acho que a gente, como espécie, a gente veio muito longe. Se você pensar, essa é uma fonte geotermal submarina, e foi aí que a gente provavelmente viveu o nosso last universal common ancestor, o nosso último ancestral comum para todas as espécies que existem hoje. Uma forma de vida extremamente primitiva, provavelmente sem membrana celular. A membrana eram as rochas porosas que estavam ali, e o fluxo de energia era basicamente esse fluxo de energia geotermal. E é uma forma de vida muito simples. Hoje se estima que foi 3,5 bilhões de anos atrás, e com 355 genes. Essa é a estimativa que tem atual sobre essa forma de vida. E, empiricamente, com tudo o que foi acontecendo, a gente chegou no que a gente é hoje. E isso, empiricamente, com a seleção natural. A espécie surgiu assim, empiricamente. Mas foi quando a gente conseguiu usar todos os dados que estavam ao nosso redor que a gente formou a sociedade que a gente vive hoje. Há antropologistas que falam que a gente só consegue viver, só consegue lidar com 150 pessoas. O nosso cérebro é setado, é formatado para que a gente consiga lidar com 150 pessoas. Tudo que a gente faz a mais do que isso é porque a gente conseguiu usar a informação. É porque a gente conseguiu, com a escrita, com os livros, contar como que se fazia agricultura e passar de uma geração para outra e conseguir sair de ser um caçador-coletor para dominar o ambiente e construir a sociedade que a gente quer e que cada vez mais a gente quer que seja melhor. Acho que essa é a revolução que a gente precisa fazer hoje com os dados. A gente evoluiu até agora para um sistema que a gente consegue fazer, mas o próximo passo seria a gente dominar todos os dados que existem em saúde. E não pode existir um paciente tratado que o que você saiba dele não beneficie o próximo. E se a gente não fizer essa corrente de benefício, a gente realmente perde o bonde da história. Esse é um mundo que a gente imagina, onde cada paciente vai ter a melhor informação possível, porque a gente, como sociedade, com cada um dos seus players, chegou lá e conseguiu fazer com que isso fosse realidade. Obrigado. Eu estou repensando a minha opção pela infectologia. Eu estou vendo os egressos da oftalmo aqui só ocupando cargos de destaque na gestão de Big Pharma. Então, realmente... Todos fora da universidade. Exato. Então, obrigado, doutor Lênio, pela excelente apresentação. Nós vamos ter uma apresentação agora sobre sequenciamento de nova geração em oncologia pela doutora Valéria. Obrigado pela presença novamente. Tá ligado? Seu controle remoto. Ele não é esse. É esse, né? Então tá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, podendo conversar com vocês sobre uma tecnologia recente, é o Next Generation Sequencing, e o que ele pode fazer para os pacientes na oncologia. Meu nome é Valéria Edio, sou médica, eu sou uma ex-dermatologista e mais ou menos há 20 anos eu tenho trabalhado na área de biotecnologia e oncologia. Desde 2013, eu trabalho para essa empresa que chama Foundation Medicine, é uma empresa pioneira no sequenciamento genômico. Ela fica localizada em Cambridge, Massachusetts, e foi fundada por um grupo de geneticistas de Harvard e MIT. Recentemente, agora há mais ou menos uma semana, a Roche adquiriu a empresa. Então, é um grande prazer a gente agora poder fazer parte do Grupo Roche. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que vem acontecendo na oncologia. A oncologia hoje vem vivendo um momento ímpar, sem precedentes, E é uma revolução que vem acontecendo agora, A gente está partindo
do conceito de tratamentos de tumores, que antigamente a gente baseava apenas no tipo histológico, e a gente agora está passando por uma transformação, onde o tipo histológico ele é importante, mas mais importante é a alteração genômica que está presente nesse tumor. Ok? Então, esse é o conceito principal da Foundation Medicine. Bom, e como é que tudo isso começou? Isso começou, na realidade, com o projeto Genoma, no início dos anos 2000, né, onde o DNA, a gente conseguiu fazer o sequenciamento do DNA, levou 30 anos, custou 3 bilhões de euros, e hoje, graças a tecnologias que a gente tem, nós conseguimos fazer o sequenciamento de um genoma humano em praticamente 24 horas, né, e a um custo aproximado de $1.000. Né? Então, é uma revolução, na realidade. Bom, todo esse conhecimento, então, que veio do projeto Genoma, do sequenciamento do DNA, ele vem cada vez mais crescendo, levando, então, a uma nova forma de tratar o paciente, que é o tratamento personalizado, ou mais recentemente chamado de medicina de precisão. Bom, nos Estados Unidos, agora, em 2015, o presidente Obama lançou um programa chamado Cancer Moonshot, cujo objetivo é propiciar o conhecimento dessas alterações genômicas, tanto na oncologia como em outras patologias, principalmente na área de diabetes também. Né? E eu fiquei muito feliz, porque eu estava preparando essa apresentação, e eu achei Cancer Moonshot 2020, quer dizer que o presidente Trump vai manter a política do presidente Obama, pelo menos esse programa está garantido, e ele está sendo conduzido pelo NCI, e a Foundation Medicine é uma parceira importante desse programa, com o fornecimento de várias informações genômicas. Bom, então, o que a gente considera, como é que a gente vê o câncer hoje? Hoje a gente vê o câncer como uma doença do genoma, ou seja, é o DNA, né, que vai sofrer influência do meio ambiente, exposição a carcinógenos, do tipo de vida, levando, então, a alterações genômicas. Né? Essas alterações genômicas, por sua vez, levam à proliferação descontrolada das células, levando ao câncer. Se a gente tem genes alterados, nós vamos ter proteínas alteradas. E essas proteínas alteradas, por sua vez, vão resultar em vias de proliferação na célula alteradas, levando ao câncer. A gente sabe hoje que existem várias vias alteradas, né? E isso foi cada vez mais possível graças à nova tecnologia de Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de nova geração ou de próxima geração. A gente costuma usar sequenciamento de nova geração. Né? Então, a gente vê hoje um outro conceito. A gente tem o conceito de que cada câncer é único do ponto de vista molecular, diferentemente de alguns anos atrás, onde a gente tinha o câncer por tecido e a gente tratava todo mundo praticamente da mesma forma. Hoje não. Hoje, cada tumor é único. Cada um pode ter uma ou mais vias de proliferação alteradas, independentemente do tipo histológico. Bom, então isso só foi possível graças à evolução da tecnologia. Então, antigamente, a gente tinha essas técnicas para fazer o sequenciamento. É só um parênteses. Sequenciamento, a gente quer dizer o quê? Sequenciamento é ler o código do DNA. O que as letrinhas ACTG, como elas estão dispostas. Então, isso é sequenciar o código genético. Então, esse sequenciamento ele era feito muito demorado, ele necessitava de áreas grandes para colocar os computadores, laboratórios extensos. E hoje, desde 2010, essa montanha de coisa que tinha que se fazer foi simplesmente substituída por um chip desse tamaninho. Todo o sequenciamento acontece numa máquina que chama sequenciador dentro do microchip.
Tá? Então, o que se pretende fazer aqui? Pega-se os fragmentos do DNA, né? Nós não sabemos qual é a sequência de letras que está aqui, e dentro do sequenciador são utilizados a DNA polimerase e uns nucleotídeos coloridos. Então, cada vez que a DNA polimerase identifica uma letra, um A, ela vai ligar com o nucleotídeo T. E dentro da máquina, esse nucleotídeo ele é fosforescente. Então, ela vai colocando os nucleotídeos correspondentes às bases fosforescentes, vem uma máquina, uma câmera digital, tira uma foto e, pelo código de luzes, sai, então, da máquina a leitura dos fragmentos de DNA. Qual que era aquela letra que estava correspondente naquele fragmento. Então, é assim que o sequenciamento teve um boom enorme desde 2010, quando começou a aparecer essa primeira tecnologia, Next Generation. Ou seja, você pode, com essa tecnologia, sequenciar vários DNAs de uma vez só. Bom, hoje, o sequenciador, assim, que é o gold standard no momento, chama Illumina, e é ele que usa essa tecnologia de luz, de nucleotídeos fosforescentes, por isso que chama Illumina, de iluminar, né? Então, isso aí foi uma revolução que veio, então, a fazer que hoje a gente possa sequenciar o genoma humano em praticamente 24 horas. Bom, como é que sai da máquina, né, desse sequenciador? Como é que ele sai? Como é que esse DNA, essas letrinhas, elas são colocadas, né? Saem mais de 40 milhões de pares de leitura dessa máquina. Então, são todas essas letras aqui. Bom, de 40 milhões por amostra, a gente tem que achar praticamente, em média, 3 drivers, que são alterações genômicas que podem estar levando à proliferação do câncer, que estão ativando uma daquelas linhas. Então, é como procurar uma agulha no palheiro. Como é que eu vou achar? 40 milhões, eu vou tirar 3 drivers aqui, né? Então, por exemplo, as alterações de BRAF, de HER2, de ALK. O grande fundamental, a peça fundamental num sequenciamento de nova geração, além do aparelho, é claro, é a computational biology, ou seja, a bioinformática que vem depois para você poder ver o que é que está de diferente nessa amostra. E isso é feito através da comparação com o genoma normal, aquele lá que foi nos anos 2000, codificado. Então, o que precisa fazer é alinhar essas leituras com a do genoma normal e identificar um a um qual é a variação presente. Okay? E aí isso resulta num report com as variantes. Okay? Bom, esse é o coração. Na Foundation, como ela está ali perto de Harvard e do MIT, ela acabou sendo a pioneira e se desenvolvendo muito nessa área, porque o pessoal que faz, a gente falou muito aí de manhã dos algoritmos, é o pessoal do MIT e de Harvard. Então, esses algoritmos, para achar essas alterações, foram, então, patenteados e tem hoje um grupo de mais de 20 PhDs dentro da Foundation, desenvolvendo essa área continuamente do Computational Biology, né? Tem só um parêntese, eu fui lá, né, vocês estão vendo, eu sou uma médica, uma ex-dermatologista, trabalhava com câncer e tal, e acabei me envolvendo com essa área de genômica e fui convidada para ir lá na Foundation antes de vir começar a trabalhar com eles aqui no Brasil, né? Então, eu não tinha a menor noção do que era, qual era a grandiosidade, o que estava por trás de tudo aquilo. E eles falaram assim para mim: olha, Valéria, a gente não seria tão bem-sucedido se nós estivéssemos em Miami, ou em Chicago, ou em Los Angeles. Eu falei assim, mas por quê? Porque aqui em Boston, Cambridge, né, é o hub da genética, assim como o Silicon Valley está para os computadores. Eu não tinha a menor noção. Por quê? O que faz a diferença? São as mentes.
né? São essas pessoas que estão por trás da criação desses algoritmos poderosos que envolve a identificação dessas alterações. E por que achar alteração, né? Porque a gente sabe que os pacientes que são tratados de uma forma direcionada, eles respondem melhor. Então, a gente já tem algumas alterações icônicas, né, como o HER2 positivo, alterações de amplificação de HER2 no câncer de mama, no começo dos anos 2000. Depois, em seguida, por volta de 2004, as alterações de EGFR em pulmão. Depois veio as alterações de BRAF no melanoma, né? E, mais recentemente, a alteração do gene MET no exon 14, também em câncer de pulmão, né? A gente sabe, então, várias meta-análises foram feitas, e a gente tem aqui uma delas, a análise mais expressiva, de 32 mil pacientes, onde mostrando que os pacientes, sim, que são tratados de uma forma personalizada, eles respondem mais, eles progridem menos e eles vivem mais, né? Então, isso acabou resultando num quê? Num boom de drogas-alvo. Então, olha só, hoje, a gente está aqui conversando, nós temos mais ou menos 700 novos compostos em desenvolvimento, com 150 targets. Uma revisão da Genome Web, que é uma publicação genômica, falou que na lista do FDA já tem mais de 200 terapias, né, aguardando aprovação em fase de aprovação, onde tem alguma informação no sua bula que leva em conta farmacogenômica, levando a um crescimento de 20% ano a ano nos últimos 3 anos. Vocês podem imaginar quais são as previsões para daqui a alguns anos, né? Então, assim, a gente saber que teste a gente vai pedir por uma determinada alteração vai ficar cada vez mais complicado, principalmente no caso aqui da oncologia, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um teste, ou seja, uma plataforma completa, ou seja, que você consegue identificar todas as alterações genômicas de uma só vez, para todos os tipos tumorais, em todos os genes relacionados ao câncer. Ok? Bom, e essa é a proposta da Foundation. Eu vou falar depois, no finalzinho, um pouquinho sobre o que ela tem para oferecer. Mas aqui para o pessoal mais jovem, né? Câncer de pulmão, antigamente, tá, era tratado com quimioterapia. Quimioterapia, sendo que nenhum esquema melhorava, tá? Então, os pacientes viviam, no máximo, uma mediana de 5 a 6 meses. Bom, hoje, com o advento do sequenciamento de nova geração e outras técnicas, a gente sabe que o pulmão, câncer de pulmão na realidade, né, antes era classificado por histologia, era pulmão adeno, pulmão escamo, essa coisa toda. Na realidade, ele é um conjunto de patologias raras, né? E essas patologias raras, elas dependem da alteração genômica que está presente. E essas alterações genômicas, elas vêm em pequena quantidade. Por exemplo, um EGFR, a gente está aí presente em torno de 25% dos adenocarcinomas de pulmão. Já uma alteração de MET, ela vem numa quantidade menor, em torno de 4%. O ALK, que é uma outra alteração também, em torno de 5%. Bom, e por que isso é importante? Isso é importante saber porque, se os pacientes são tratados com drogas direcionadas a essas alterações genômicas, o que vai acontecer? Eles vivem mais. Então, essas são 2 publicações recentes, onde foram encontradas alterações no HER2, EGFR, ALK, BRAF, MET, onde os pacientes viveram mais. Bom, então, encontrar essas alterações genômicas é fundamental. Hoje, a gente tem algumas técnicas, tá? Que seria a imunohistoquímica, PCR e FISH. Então, aqui a gente vê o DNA. Vamos fazer de conta que isso aqui é um adenocarcinoma de pulmão e a gente está procurando uma alteração do tipo EGFR. Se eu vou fazer um PCR, o que vai acontecer? Eu vou encontrar só um PCR para EGFR, eu vou encontrar só
o que eu estou procurando. Se esse paciente tiver outras alterações genômicas, eu não vou encontrar. Eu só encontro o que eu acho. Existe uma outra tecnologia, né, que é Next Generation Sequencing do tipo hotspot. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai sequenciar apenas as áreas quentes, hotspots, do exon. O exon é o pedacinho do DNA que forma, que tem um gene que leva à alteração das proteínas. Então, eu só vou pegar e colocar no meu sequenciador esse pedacinho, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou encontrar mais alterações, mas eu ainda não vou conseguir encontrar todas de uma vez. E eu vou ter que ter painéis específicos para pulmão, para mama, para colo reto. E existe a tecnologia de Next Generation Sequencing, que nos Estados Unidos eles falam que é comprehensive, ou seja, aqui no Brasil a gente ficou um pouco difícil de traduzir, mas a gente fala ampla, né? É uma tecnologia de Next Generation ampla. Por que ela é importante? Porque essa tecnologia, desculpe, eu estou meio enrolada aqui. Essa tecnologia, ela vai olhar o DNA por inteiro, e não só os hotspots, de forma que a gente consegue encontrar mais alterações de uma só vez. Então, a gente pensando, por exemplo, no câncer de pulmão metastático primeira linha, onde já foram identificados mais de 10 alterações genômicas, é muito importante a gente ter uma tecnologia que nos possa dar todas as alterações de uma só vez. Principalmente porque a quantidade de tecido disponível na biópsia é cada vez menor. Okay? Então, é muito importante a gente ver que, ok, as provas tradicionais estão presentes, no entanto, elas podem perder até 50% das alterações genômicas. Se a gente só faz FISH para procurar ALK, que tem droga para tratar, a gente perde 35%. Se a gente faz Next Generation Sequencing Hotspot para EGFR, a gente perde 17% em comparação ao Next Generation amplo. Okay? E é importante, porque, olha só, a gente perde 17% dos pacientes, só que a gente sabe que o nível de resposta para o tratamento do EGFR com tirosinoquinase é de 75%. Eu não posso perder paciente. Eu não posso perder paciente com ALK, porque eu sei que esses pacientes respondem ao crizotinib em 80% dos casos. Então, se eu realmente tenho intenção de fazer um tratamento personalizado, eu estou realmente buscando alguma coisa, eu tenho que lançar a mão da melhor plataforma possível, com maior sensibilidade e especificidade. De forma que, hoje, né, a tendência, né, o que se fala, é que um modelo focado, ele é limitado. O que a gente precisa de alguma coisa mais ampla. Tá? Então, a Next Generation Sequencing, ela veio para propiciar, para possibilitar a medicina de precisão, nesse caso, a oncologia de precisão, né? Onde vai trazer para a gente um conhecimento completo do landscape genômico de cada pulmão, podendo com que a gente possa ter novas drogas. Bom, as indicações sugeridas para um NGS em oncologia seriam os pacientes de primeira linha em estadios avançados de tumor, carcinomas de origem desconhecida, tumores raros e tumores muito agressivos, que a gente sabe que menos de 20% dos pacientes vão estar vivos em 5 anos. Porque pode ser que esse paciente tenha uma alteração genômica e ele possa ser tratado. Casos também onde a gente tem biópsia pequena e a gente quer tirar o máximo do diagnóstico dessa pouca quantidade de biópsia, e, em geral, outras situações de tumores em que o paciente já esgotou o seu guideline, ele já fez tudo o que é possível, de acordo com o que é reconhecido em oncologia, mas esse paciente está bem, ele quer mais uma chance, ele quer continuar. Então, também estaria indicado. Falando rapidamente, meu tempo já
está esgotando. Só um pouquinho sobre a Foundation. A Foundation, então, é uma empresa que ela se diz de informação molecular. Ela não é diagnóstica e ela não é farma. É uma coisa nova, informação molecular. Então, informação molecular significa gerir uma base de dados de forma inteligente e eficaz. Então, a companhia tem 2 pilares. Um, que é a atenção ao paciente. Então, todas as amostras vêm do mundo todo, elas são mapeadas, os relatórios são devolvidos aos oncologistas, já com um match, tal alteração, possivelmente você pode usar essa terapia-alvo. Esses dados vão para a base de dados e, por sua vez, alimentam um pilar muito importante, que é o pilar de pesquisa clínica. Então, por exemplo, esse ALK que eu estou falando para vocês, em 2012, ele foi descoberto num dos reports vindo de pacientes, fez-se uma análise da database da Foundation, viu que isso estava acontecendo em mais pacientes, passou, então, para o pilar de pesquisa clínica, e hoje a gente tem uma droga em menos de 18 meses desenvolvida, que era o crizotinib da Pfizer. Hoje a gente já sabe também, também via Foundation, que foi a que descobriu, a gente já tem ALKs resistentes a essa primeira terapia de crizotinib, e a gente já tem novas moléculas que foram desenvolvidas para os pacientes que têm ALK mutante, resistente à terapia. Bom, são 3 plataformas principais. Uma é para tumor sólido, são 315 genes que são avaliados. Temos uma para tumores hematológicos e sarcoma, que são 405. E temos uma coisa nova também, que é a famosa biópsia líquida, que é a identificação desses fragmentos de DNA no sangue, indicado para aqueles pacientes que não têm condição de biópsia, ou no caso de pulmão, está sendo uma tendência a gente fazer o monitoramento dos pacientes com a biópsia líquida para ver se eles vão desenvolver resistência, principalmente a tratamentos com a tirosinoquinase. Tá? Bom, agora, com a Roche, né, com o apoio da Roche, nós temos desenvolvido um programa de acesso dos pacientes que tem como objetivo proporcionar para eles uma assistência financeira para que mais pacientes possam ter acesso a essa plataforma. Isso já está em vigor há mais ou menos uns 6 meses lá na Roche. Então, assim, concluindo, o que o sequenciamento de nova geração, o Next Generation Sequence, pode fazer para a oncologia, né? Ela vai identificar alterações genômicas relevantes, né? Possibilitando o tratamento com terapias-alvo, levando a uma melhora, né, desse tratamento dos pacientes, ou que pelo menos os pacientes tenham mais opções. Ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada pela atenção. Agradeço à doutora Valéria pela excelente exposição. E nós temos agora tempo, 10 minutos, perguntas breves. Professora Helena, respostas Vou ser bem breve. Queria parabenizar por essa mesa, bastante interessante, todos os dados apresentados, inclusive um alerta para nós em relação, e também vale para a mesa anterior, em vista dos cortes de financiamento que o país está tendo, e em vista da emenda constitucional, que a gente até falou ontem, em 95, que ainda vai perdurar por mais de 18 anos, eu fico extremamente preocupada com o gap que vai acontecer no nosso país, tanto em educação, quanto ciência, quanto em saúde. Mas eu queria fazer um comentário, porque nós temos discutido muito o acesso livre para publicações. Então, é uma discussão mundial. Eu sei que alguém sempre paga a conta, ninguém come de graça, né? Mas o Open Access, essas bases de dados, quanto delas vão ser abertas para consulta? Porque a gente, quando publica,
E quando a gente sequencia qualquer DNA, a gente deposita, porque isso faz parte da prática. E aqui, nesse caso, isso é uma base de dados. Eu sei que tem o algoritmo, mas o algoritmo não é impossível de ser feito por outras pessoas. Qual é o acesso que a sociedade civil pode ter a essas informações que foram produto de sociedade civil? Quer dizer, o doador é um ser humano que está com uma doença ou não. Eu queria saber como é que a indústria está lidando com isso, porque isso tem sido objeto de muita discussão aqui do Brasil, e a gente espera um dia sair da crise, e a gente também poder participar como players global nessa nova... Obrigado pela pergunta. Vou tentar responder em nome da Roche. Sempre um desafio tentar responder para a Helena Nader alguma coisa sobre ciência, mas eu vou tentar. Eu acho que o que a gente vai viver é o que a gente viveu também com o estudo clínico. Acho que tanto a indústria quanto a sociedade, a gente evoluiu nessa discussão. Houve um momento onde tudo era muito segredo, ou a sociedade reagiu, falou, você faz o estudo, você registra, a Anvisa sabe de tudo, mas eu também quero saber. E a gente evoluiu para o modelo, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas existe uma página pública da Roche, onde você pode requerer todas as sinopses dos nossos estudos, e mesmo dados de paciente. Se você quiser fazer um estudo e tiver um racional científico, existe uma maneira de você entrar e pedir para a gente os dados no patient level. Com relação ao que a gente está falando aqui, Helena, eu acho que essa é uma discussão ainda incipiente, por isso que eu acredito muito nessa discussão. No meu ver, acho que tudo que a gente utilizar como claiming para um produto, a gente tende a seguir o que já foi discutido para estudo clínico. Então, se eu uso esses dados para fazer alguma coisa dentro e falar que o meu produto é bom para aquilo, e uso isso, por exemplo, para uma nova indicação, basicamente esse vai ser um estudo que seguirá as mesmas políticas que a gente já tem fora e colocando tudo isso. Com relação aos algoritmos, eu diria que conto com você para que a gente faça o que é melhor para a sociedade. Não tem a resposta. Acho que, como sociedade, a gente precisa decidir, assim como acontece com o medicamento, a gente não pode deixar de pensar que tem que ter um incentivo para que a inovação venha, e o nosso modelo de patente pode ser questionado, mas é um modelo que está aí, é um modelo que a gente definiu como sociedade. Se você desenvolve, se você tem um medicamento, você tem um período de exclusividade, é o que a gente definiu, pode ser questionado, mas a gente precisa criar junto outro modelo. Neste modelo do dado, eu acho que a gente ainda está na infância. Acho que são discussões muito importantes. Eu fico bem feliz se você ver o quanto o governo federal, se você entrar na página da informatização das unidades básicas de saúde, o quanto você tem potencial de não fazer o mesmo hemograma 3 vezes, porque o paciente saiu de um lugar e foi para outro. Se você soubesse que ele já tem, tivesse acesso àquele hemograma, a gente vai poder chegar lá. Eu acho que a gente precisa investir em ciência. E aí, pegando o gancho do que você falou, para o que o João Alessio tinha comentado antes, eu acho que, como sociedade, a gente precisa fazer melhor do que a gente está fazendo. Não é perfeito, mas a gente criou dentro da empresa uma área de parcerias científicas, deve fazer mais ou menos 3 anos e meio. Eu tenho uma pessoa dedicada no meu time, que busca todas as universidades, que visita frequentemente tentando achar. A gente já está no nosso segundo desafio de startups, onde a gente chama todas as startups. O desse ano é sobre Big Data. A gente quis saber quem no Brasil está fazendo alguma coisa sobre isso, para a gente levar lá dentro e dar um prêmio e tentar incentivar. A gente tem o nosso projeto Astro, que é o que aí vai bem no que o João Alessio tinha falado, que é a gente lançou um edital onde a gente quer fazer a transferência de know-how. Eu sei fazer business com ciência, isso é o meu business. Então, a gente lançou um edital para toda a comunidade acadêmica no Brasil, falando, se você tem algum asset que você quer desenvolver, inscreva, e a gente, nesse momento, está num processo de seleção para saber quais desses a gente vai escolher para que a gente possa, junto, fazer um programa. Então, a gente precisa, como país, ser melhor, e eu acho que em nenhum lugar me deixa mais otimista com relação a isso do que está aqui hoje, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer. Acho que não vou sair da nossa responsabilidade, mas acho que é uma responsabilidade de todos.
Doutora Helena, só complementando, lá nos Estados Unidos teve essa discussão também, quando o presidente Obama lançou esse moonshot, em 2015. Porque todo mundo tem que ter acesso, principalmente à informação genômica, no banco de dados genômicos, né? E a Foundation começou a contribuir, ela contribui com uma parcela para esse moonshot, e que eles falam que assim, uma necessidade extrema é para tumores pediátricos. A base todinha da Foundation está disponibilizada nos Estados Unidos, através do NCI, para os pesquisadores. Então, olha, por enquanto, só pelos Estados Unidos, mas agora eu acho que, com a Roche Global, né, a gente está vivendo um momento de transição, né, Lê? A gente... Se vocês têm interesse, entrem em contato. A gente está aqui para ser o facilitador, o que a gente puder. Acho que a parceria sempre vai trazer coisas boas. O Brasil tem que ser melhor e todo mundo aqui é responsável por isso. João Alessio. João Alessio, cirurgia torácica. Eu queria dividir com vocês um pouco da minha angústia. O Arnaldo já colocou um pouco isso. Então, na mesma situação em que a gente consegue desenvolver o GFR, o laboratório paga para identificar, a gente tem drogas caríssimas. Quer dizer, o mesmo dinheiro que a professora Helena falou que falta aí para a pesquisa, ele também é uma parte do que está sendo aplicado para comprar essas medicações para um número pequeno de pessoas. Então, quando a gente fala de uma medicina mais personalizada, já que é um curso da excelência, o médico que a gente quer para o futuro, a gente vive um dilema enorme. Por um lado, nós temos um sistema público que todos têm direito a tudo, que, em parte, não tem direito a nada ou fica para poucos. Por outro lado, nós temos uma medicina mais personalizada, né, que é uma tendência aí, que será para poucos. Então, como vamos sair desse jogo? Se a gente identifica um paciente, a Roche ajuda a identificar um paciente, da GFR, ou dentro desse caminho, Carras, dentro desse caminho, por outro lado, ele entrará na justiça ou tentará um pagamento, que o sistema público supra um tratamento caríssimo. Esse mesmo dinheiro falta lá para a professora Helena, falta para o saneamento básico, falta para outra estrutura. Então, como vamos sair dessa? Faremos medicina, a medicina do futuro será realmente para poucos, teremos um sistema público básico, ou tentaremos continuar assim, tendo tudo para todos, ou mantendo mais ainda privilégios de quem consegue chegar no poder de entrar nesse sistema, de entrar na justiça, ou de fazer alguma coisa dentro desse caminho. A justiça não sabe como sair, os médicos não sabem como sair, nós estamos vivendo um dilema, e cada vez crescendo mais essa medicina personalizada. Então, vocês que lidam com isso no dia a dia, eu queria que vocês comentassem. Obrigado. Não tenho a pretensão de responder, mas eu acho que esse talvez seja o maior desafio de todo mundo. Como empresa, posso te garantir que todos os dias meu chefe me fala, onde tiver um paciente que pode se beneficiar da nossa medicação, vá lá e discuta, e sendo algum problema médico, é responsabilidade sua, sendo problema de acesso, é responsabilidade do acesso. A gente está em frequentes discussões com o Ministério para tentar viabilizar. É muito mais fácil quando você consegue viabilizar para todos os pacientes do SUS, e muito mais justo, e muito que a gente gostaria como brasileiro, e o que está na Constituição. A resposta eu não tenho, mas eu acho que o método precisa melhorar. Eu acho que é uma discussão difícil como sociedade, mas ela não pode ser sem a sociedade. A gente precisa sentar e ver exatamente como que a gente vai pagar, o que a gente vai pagar. O posicionamento nosso é: eu só não quero que isso que vocês não sejam ouvidos, que os pacientes não sejam ouvidos, e que essa decisão do que cabe, e eu espero que caiba tudo, porque eu acho que a gente tem recursos para ter tanta pesquisa quanto o melhor tratamento, mas que esteja todo mundo na sala, e que todas as pessoas que tenham que contribuir, contribuam, e que a gente toma decisões que podem ser difíceis, mas que sejam o que a sociedade realmente espera e que incumbe em cada um de nós. Acho que, se você pegar todas as medicações incorporadas no SUS, você vai ver que a empresa que eu represento talvez seja a que mais tenha negociado. São preços, quando vão para o SUS, descontos impressionantes, que poucas pessoas têm ideia do quanto é de desconto, mas não é perfeito. E não é perfeito porque eu acho que a gente não tem a discussão ampla e com todo mundo que precisa ter. Então, conte com a gente para estar sentado na mesa, e frequentemente a gente o faz. Atualmente a gente está numa participação de uma discussão capitaneada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, justamente com o EGFR,
tentando mostrar uma via diferente, pensar métodos para que esse paciente que você fale não passe por isso, porque eu tenho muitas pessoas que eu gosto que vão depender do SUS também. Nós temos 2 perguntas, eu vou pedir só para ser breve, porque a gente tem 8 minutos para concluir resposta e pergunta. Eu queria aproveitar que é a Roche que está aqui, eu sou do Departamento de Dermatologia, e sair um pouco do campo da oncologia e falar um pouco do campo da acne, né? Porque vocês desenvolveram a droga mais revolucionária para tratar a acne, que é a isotretinoína, que eu conheço muito bem, que eu prescrevo há mais de 30 anos, e que vocês nos abandonaram depois que expirou a patente, então a gente não conversa mais com a Roche. Eu queria falar uma coisa que é assim, a gente sabe que nos países desenvolvidos existem muitas controvérsias, muitos mitos em relação a essa droga, tanto que a droga nos Estados Unidos foi descontinuada, né, a isotretinoína da Roche, por conta dos processos, etc. Então, existe um estudo que mostra que o Brasil é um dos países que mais prescreve a isotretinoína para o tratamento da acne. E a gente, então, tem uma grande experiência para mostrar para o mundo que essas controvérsias são absurdas, que hoje muitas delas... Mas a gente ouve de dermatologistas nos Estados Unidos, na Europa, se eu puder não prescrever, eu não prescrevo. E isso, como você falou muito no benefício de paciente, da sociedade, nós estamos falando de uma doença que atinge quase que 100% dos adolescentes, numa fase muito complexa da vida deles, que tem um impacto terrível para a qualidade de vida. Hoje tem muitos estudos mostrando que esse impacto ele pode permanecer para o resto da vida, pelas todas as questões psicossociais. Então, eu gostaria de sugerir que a Roche voltasse a trabalhar conosco, com os brasileiros, em relação à acne, em relação a essa droga, mesmo tendo expirado a patente, para mostrar para o mundo que eles estão errados, que a droga é bastante segura e que eles estão privando milhões de jovens desse tratamento. A gente tem esses números, né, por medo das indenizações, dos processos, etc., deixando esses jovens com repercussões físicas, que são as cicatrizes, e psíquicas. Tá? Eu queria só fazer um desabafo aqui. Recebi a sugestão de deixar para o café, vou fazer um pouco do café. Como empresa de inovação, é sempre difícil a gente escolher onde realmente nosso dinheiro de inovação, a gente não tem nenhum genérico na Roche, então a gente sempre está indo para áreas, assim, que é uma coisa legal. A gente está lançando agora um remédio onde a gente nunca teve nada, que é hemofilia, mas a gente também tem algumas áreas onde a gente acha que talvez a gente não via que a nossa ciência ia trazer mais benefícios em termos de inovação para o futuro. Mas eu concordo com você, todas as nossas drogas que estão no mercado, elas passam por avaliação constante de segurança, e se está no mercado, a gente confia no perfil, no risco-benefício, e o que está escrito na bula, e o que a gente discute com a Anvisa, a gente considera que se você seguir o que está escrito, e todas as recomendações, a droga é segura e traz grandes benefícios para o paciente, sim. Mas a gente se fala no café. Professor Nery. Professor Nery. Nery, da pneumologia. Eu quero pegar o gancho do João Alessio e levar a situação da oncologia, né, para os Estados Unidos. E queria ver sua experiência lá, a experiência de vocês, realmente, que, conhecendo um pouco sobre esse assunto lá, também o tratamento oncológico é para poucos. Ou seja, é muito comum você ver na mídia que o indivíduo vende a casa, a hipoteca e faz para pagar um tratamento oncológico que é diferente do nosso aqui, que os convênios cobrem tudo. Lá, habitualmente, você tem uma coparticipação muito grande. E um tratamento oncológico acaba complicando uma vida familiar, uma vida... Então, quer dizer... como é que é a realidade? Aqui a gente já viu que é terrível, mas lá também não parece ser coisa muito boa. Então, esse comentário. O que eu posso dizer é que não existe uma solução mágica. Seria muito fácil se a gente tivesse um sistema de saúde que a gente falasse, se eu for igual a ele, eu consigo resolver todos os meus problemas. E acho que todos os sistemas de saúde, se você compara, ele tem o que é bom e o que é ruim.
No sistema de saúde americano, a minha experiência é mais... Eu fiquei lá como oftalmologista, não fiquei como oncologista. Ele tem os seus mecanismos de ajudar quem não tem acesso. A Genentech tem um programa onde se você não tem acesso, você liga e a Genentech te explica mais ou menos quais são os caminhos para você ter acesso dentro do que está disponível para todos os cidadãos americanos. Mas eu não tenho uma resposta perfeita. Eu acho que a gente precisa ainda decidir, e eu acredito muito no que eu falei, que o sistema que vai ser sustentável é um sistema que sabe o benefício daquilo que você paga, para eu poder parar de pagar o que não traz benefício e poder pagar o que traz benefício e realmente recompensar as empresas que investem em inovação, que trazem valor, e que não sejam simplesmente um valor percebido, mas que na hora que você aplica não chega lá. Não tem a resposta perfeita, mas eu acho que a saída está em saber se esse paciente que eu estou tratando se beneficiou ou não, porque eu vou saber exatamente o que eu preciso e o que eu não preciso, e ajuda a gente a tomar as decisões difíceis. Então, agradeço enormemente a Roche por seu suporte ao nosso simpósio, agradeço muito ao Dr. Lênio e à doutora Valéria pela sua participação, agradeço a nossa audiência, nós temos um café, voltamos em 20 minutos.